Olá, bem-vindos a mais uma aula, aqui mais um episódio do canal Beginners AI. Eu sou a Camila e aqui de primeira eu já vou falar. Tem mais aula de IA 900, hein? Agora é a sua hora, você vai passar. Perfeito? Assim como o Leonardo, o Rafael e o Kleber. Eles fizeram a prova de certificação, comentaram na primeira aula, então vai lá ver os comentários lá que eles realmente passaram. E aqui, ó, fica meu mil beijos para vocês. Viu? Essa vitória é de vocês, pela dedicação que vocês tiveram, e eu só agradeço por vocês terem visitado, né, o meu canal, a minha casa aqui, ter me feito uma visita, ter me feito companhia, eu só tenho a agradecer. Eu sou a Camila, mãe do Matheus e do João. Eu sou de uma cidade bem pequenininha, minha identidade faz referência à cidade de Engenheiro Navarro. Eu tenho 40 anos, vou fazer 41, tenho 19 anos de carreira na área da aviação, vou fazer 20. Então, sou cientista de dados, estou me graduando em engenharia de software, tenho formação em engenharia de IA pela Data Science Academy, tenho a certificação AI 900, sou mentora técnica lá na Escola da Nuvem. Sou professora de informática no ensino médio, né? Técnico de informática, pós-graduada em dificuldade de aprendizagem, tenho um MBA em treinamento e desenvolvimento de pessoas e organizações. Também sou psicopedagoga, pedagoga e letrista. Uau! Vamos para nossa aula? Vamos lá, presta atenção aqui em mim, hein? Deixa eu só fazer um ajustinho aqui e a gente já volta, hein? Maravilha. Vamos lá. Então, a proposta hoje é dar uma visão de algumas das principais funcionalidades de IA e uma intenção sobre como elas funcionam, tá bom? Então vamos lá. O que é IA generativa, né? Estamos vendo aí o espaço de trabalho aqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para a gente ficar mais dinâmico. Presta atenção, gente, sai do Instagram. Esse aqui é a área de trabalho do DeepSeek. Esse daqui é do Copilot. Esse daqui é do Gemini e esse daqui é do ChatGPT. Então, beleza. A IA generativa é um branch de IA que permite que aplicativos de software gerem novo conteúdo, geralmente com caixas de diálogo, como vocês estão vendo aqui, né, de linguagem natural, mas também de imagens, vídeo, código e outros formatos de saída. Entenderam? A capacidade de gerar conteúdo é baseada em um modelo de linguagem que foi treinado com grandes volumes de dados, muitas vezes documentos da internet ou de outras fontes públicas de informações. Os modelos de IA generativo encapsulam relações semânticas. Isso é muito importante na hora da nossa certificação, tá? Essas palavrinhas-chave para que a gente olhe para a questão e fale, ou perguntinha besta. Porque o examinador achou que ia me pegar, mas eu estudei. Eu estudei e agora ele não vai conseguir me pegar com essas palavrinhas-chave, tá? Então, modelo de IA generativa, ela encapsula relações semânticas entre elementos de linguagem. Essa é uma maneira sofisticada de dizer que os modelos, abre aspas, sabem como as palavras se relacionam entre si. E é isso que lhes permite gerar uma sequência significativa de texto. Perfeito? Há grandes LLMs, que são modelos de linguagem grandes, tá? E também os pequenos. A diferença é baseada no volume de dados e no número de variáveis que cada modelo usou, tá?
As LLMs são muito poderosas e generalizam muito bem, mas podem ser mais caras para treinar e para usar. Aí, quando você usa uma SLM em vez de uma LLM, que é, essa primeira letrinha significa small e não large, então por isso o S, ela tende a funcionar bem. Em qual cenário? Em cenários mais focados em áreas de tópicos específicos e geralmente custam bem menos. Perfeito? Então, quando que você vai usar? Qual que é um cenário de IA generativa? Primeiro que a generativa está no nosso celular. Está em tudo hoje. É o novo buscador. Gente, se eu não olhar, não falar com a IA de manhã, eu não saio nem de casa. Por quê? Porque se eu sair de casa, eu tenho um propósito. Se eu tenho um propósito, eu vou ali buscar. Eu tô indo para onde? Eu tô indo pegar um Uber, eu tô pegando uma condução pública, né? Tô pegando um busão, eu vou ao supermercado, eu vou para o aeroporto, eu vou para uma rodoviária, eu vou fazer uma viagem, eu vou pegar meu filho na escola. E nesse caminho entre a cama, o banheiro e a cozinha, eu já fiz aí pelo menos umas 2 interações com a IA, procurando alguma coisa, um insight que você teve durante o dia. Então pode perceber que hoje é muito difícil, até se você tem o Google Chrome como seu navegador, ele também te proporcionar pesquisas que são feitas pela IA, porque hoje é assim, tá? Então, você vai usar a IA generativa agora de um lado mais empresarial, porque o que a gente quer aqui é money, 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 né? A gente vai usar isso na nossa empresa, né? Com o nosso empregador lá, com a equipe que a gente está trabalhando. Às vezes eu não sou da equipe de TI, mas eu sou do financeiro, eu sou do RH, eu sou um psicólogo, eu sou um médico, e eu tô nessa equipe e a gente quer usar IA e eu quero entender de IA, porque a gente precisa ser letrado, né? Então, você vai implementar chatbot com a IA generativa e agentes de IA, que a gente vai falar mais para frente, se vocês quiserem. A gente faz um curso aqui completo de agentes de IA que auxilia, né, os usuários humanos, criar novos documentos ou outro conteúdo, geralmente como ponto de partida para desenvolvimento iterativo, né, com a sua intelectualidade. Então, você é um médico aí, expert em alguma coisa, você inicia na IA generativa para poder dar esse input como ponto de partida para desenvolvimento de artigos, de blogs, né, de newsletter, de uma receita, um receituário, um laudo, um relatório, né? Infinitas possibilidades. Tradução automatizada de texto entre idiomas também, e resumindo ou explicando documentos complexos. Vamos ver agora visão. Olha lá, antes de falar de visão computacional, olha o que a gente também pode fazer com as LLMs. Não é só texto. Hoje, vários LLMs dedicados a especificamente fazer coisas incríveis, como você manda um texto e ele te dá uma imagem. Por exemplo, aqui uma arte, né, uma pintura de um cachorro voador. Depois, escreva uma carta para o meu professor sobre eu ter faltado à aula hoje, né? E aí ele gerar esse texto. Esse é o seu prompt, passando, né, pela rede neural network, neural network, rede neural, e da IA generativa, e saindo aqui um texto como se fosse você falando aí, mandando um e-mail, né? Tudo isso a gente acha que é muito simples, porque a gente tem isso na nossa mão, porque a IA generativa está no nosso celular. Mas olha só, olhando lá no back-end, veja quantos modelos
quantos modelos tem à nossa disposição para a gente fazer o nosso próprio assistente. Então, quando eu for desenvolver lá na minha equipe, na empresa, cada LLM dessa, ela é especialista em algo, tá? E aqui, ó, eles vão dando um insight do que eles fazem bem, né? Aqui, esse daqui para fazer embeddings, a gente vai falar depois sobre o que é embeddings, né? E aí, ó, vários aqui para chat completion. Depois tem outro aqui de test generation. Mas a gente sabe que tem muito mais que isso, né? Quais que você conhece? Você conhece o DaVinci? DaVinci, o GPT 3.5, o GPT-4, o Babbage, o Mistral, né? E tem muitos outros, né? E a gente precisa saber. Precisa saber não, né, gente? A gente não precisa saber de nada. Mas a gente fica um pouco mais, né? Amplia mais a nossa intuição de que a IA generativa não é só ChatGPT, Gemini, né? Do jeito que a gente olha para ela no celular. Vamos falar de visão computacional? A visão computacional é o seguinte, ela é realizada usando grandes quantidades de imagem. Opa, aqui. Para treinar um modelo, tá? Vamos colocar assim, porque aqui eu não vou colocar nenhuma imagem, porque lá na frente eu vou colocar algumas imagens aí, depois eu trago para vocês se não tiverem, tá bom? A classificação de imagem, por exemplo, que dá para fazer com visão computacional. É uma forma de visão computacional na qual um modelo é treinado com imagens rotuladas com o assunto principal da imagem. Então, você precisa treinar esse modelo antes. E provavelmente, aqui, pessoal, é uma questão de prova da certificação. Visão computacional é modelos já pré-definidos pela Microsoft que você vai usar e ele já está pré-definido, não tem como você customizar. Se você quiser customizar com as suas imagens, porque é uma empresa, é um produto bem específico, você quer ali fazer uma visão computacional de latas amassadas, fazer essa identificação de avaria, né, de caixas abertas e tudo, você precisa ir para o Custom Vision, que é a visão customizada. Quando a gente falar em visão computacional, né, eu estou falando de um modelo, um serviço já pré-definido, já pré-treinado. Perfeito? Então, a classificação, o que ele vai fazer? Ele vai analisar, aí eu estou falando de classificação de imagem, tá? Ele vai analisar imagens que não tem rótulo e vai prever o rótulo mais apropriado, identificando o assunto da imagem. Mas aí, pessoal, como ele é pré-treinado, não tem como você colocar imagens muito mirabolantes lá dentro dessa visão computacional. Você tem que saber com quais dados ele foi treinado e aí pegar um modelo. Vocês viram ali o LLM? Tem vários modelos lá, não é? Lá na visão, vocês também vão, se ela está pré-treinada, vai ter uma explicação lá para vocês do que vocês vão poder usar como serviço ali. O que vocês esperam receber e o que a Microsoft espera entregar até para vocês terem acurácia, né? Um bom desempenho com essa visão computacional. Depois tem detecção de objeto também na visão computacional, que é uma forma de pesquisa visual computacional. Então, de novo, detecção de objeto é uma pesquisa visual computacional, onde o modelo ele é treinado para identificar a localização.
localização de objetos específicos em uma imagem. Então, não há que se confundir uma classificação de imagem que vai analisar imagens com localizar objetos. Classificação de imagem vai analisar a imagem e vai rotular, vai dizer o que significa aquela imagem, tá? Já a detecção de objeto, ela vai identificar a localização do objeto em uma imagem. Perfeito? Vou te dar um exemplo. Se eu usar na mesma foto, tenho lá uma foto com um táxi. Beleza. Se eu usar a API de classificação, esperando que me retorne o quê? Qual que é a tarefa que você espera que essa visão computacional faça? Se você integrar a API de classificação, ela vai retornar táxi, porque ela analisa a imagem e te retorna o rótulo. Ela não faz mais nada que isso. Ela só vai escrever lá embaixo táxi. Agora, se você integrar nessa foto a API do serviço de detecção de objetos, o que ela vai fazer nessa foto é um quadrado, uma caixa delimitadora, dizendo a posição em que ela achou o objeto na imagem e detecta ali aonde está, na altura, na largura, influenciado ali pelo pixel, né? Mostrando para você aonde está os táxis que ela identificou naquela imagem. Então, a gente precisa saber qual é a tarefa que eu tenho que resolver para a gente decidir qual é a API de serviço de IA que a gente vai usar, para a gente usar certo. Porque tem formas mais avançadas de visão computacional, por exemplo, segmentação semântica. Essa daí é uma pegadinha atrás da outra na certificação. Porque segmentação semântica é uma forma avançada de detecção de objeto, mas não é em si uma detecção de objeto. Por quê? Porque em vez dela fazer essa caixa delimitadora em torno do objeto, tá? Em vez de indicar a localização, o modelo, ele vai identificar os pixels individuais na imagem que pertence a esse táxi, aqui do nosso exemplo. Então, vocês podem ver aí em exemplos de imagem de visão computacional que é aquele que colore todo o contorno do táxi, por exemplo. E aí ele pinta de roxo, e aí nessa imagem, todos os objetos que são identificados como táxi estão pintadinhos ali com uma sombra, né, roxa. E aí as pessoas, por exemplo, são detectadas fazendo todo esse contorno pixel a pixel de todo o contorno das pessoas. E aí, assim, a mesma coisa para ônibus, assim, a mesma coisa para bicicleta, para avenida, né, para prédio. E aí ele vai segmentando semanticamente essa imagem, segregando ela por detecções, tá? Por objetos. E aí cada objeto, cada grupo de objeto, cada conjunto de objeto vai ser denominado por uma cor, tá? E aí ele vai ser, cada pixel daquele individual ali daquele objeto vai ser pintadinho, por exemplo, o táxi de roxo. As pessoas, cada pixel de cada pessoa de verde, assim por diante. Esse é a segmentação semântica. Não vai errar mais, hein? Sai do Facebook, sai do Instagram. Gente, presta atenção. Só vai ter perguntinha besta. Agora, você pode combinar
esses modelos de visão computacional e de linguagem junto para criar um modelo multimodal que combina, né, visão computacional com IA generativa. Super possível, tá? Quais que são os cenários aqui? Para a visão computacional, você pode pegar um vídeo ou fotografias e fazer legenda automática. Não, para vídeo não. Vou refrasear. Para imagens, tá? Para fotografia. Você pode fazer uma legendagem. Você tem aí 5.000 fotos e você ficar legendando elas na unha, não dá. Então você pode pegar a visão computacional para legendar as suas fotos. Geração de etiqueta também. Você pode usar para fazer pesquisa visual, tá? Que aí a gente viu aqui da detecção de objeto, né? Monitoramento dos níveis de estoque ou identificação de itens para checkout em cenário de varejo, gente. Isso aqui é disruptivo, é para acabar. Eu vou contar uma história aqui bem rapidinho, porque tem a ver com esse contexto. Eu fui para Madrid a trabalho no final do mês passado, em novembro, e tinha muito tempo que eu não saía, né, do hotel. Eu faço esses voos assim recorrentes, então não é todo voo, todo pernoite que eu saio, né? E esse especificamente, meu filho fez aniversário e ele queria ali um tênis e eu falei, olha, eu posso ver quanto ele tá aqui, porque no Brasil tá muito caro, mas confiante que eu não ia gastar meu dinheiro, que eu não ia achar esse tênis lá. Saí, né? Fui em uma loja, o nome da loja é Zara, e a Zara, ela incrivelmente, né, tinha o tênis, o bendito tênis que meu filho queria exatamente na mesma especificação e tinha o número dele, então eu tinha que comprar, que era o aniversário dele. Aproveitei, levei mais um tênis que estava lá na promoção de 50 euros por 20 euros. Eu achei incrível, né? Porque por 130 reais um tênis daquele era muito barato. Aí, beleza, desci para pagar e lá não tem na Zara de Madrid, não tem mais caixa físico, caixa com a pessoa lá, só os totens. E eu fiquei, meu Deus, será que é igual no Carrefour, né? Será que é igual os totens de autosserviço do Brasil? E eu fui toda confiante. Cliquei lá no tablet, né, no monitor e tal. E eu falo fluente espanhol, e espanhol mesmo, para quem não é fluente, não é difícil de entender. Eu não consegui fazer a compra. Não consegui. E aí eu me afastei um pouco do totem e fiquei ali esperando para ver se outras pessoas iam, né, fazer a compra. As pessoas faziam a compra muito rápido. Muito rápido. Eu não entendia como elas destravavam o monitor. E aí eu fui pedir uma informação para uma organizadora ali de prateleira. E aí eu conversando com ela, ela falou assim: "Não, agora", e só que eu perguntei o seguinte: "Tem caixa físico aqui para eu poder pagar?" E ela simplesmente respondeu o que eu perguntei: "Não, não tem mais, é só os totens que são todos automáticos." Beleza, voltei. Confiante que eu ia achar outra pessoa mais lenta que eu e ia fazer o processo todo devagar. Para o meu azar, não consegui ver ninguém que fizesse essa compra de forma devagar para eu conseguir ali abstrair a intuição da compra. Beleza, voltei lá na moça, né, e perguntei ela de novo, mas eu não estou conseguindo destravar o tablet para fazer a compra, ele não deixa eu avançar. Aí ela falou assim: olha, você não precisa fazer nada. É mais fácil que isso. Joga toda a sua compra dentro do buraco, que era tipo um caixote, né? Tem um buraco do lado do monitor, não tem aquele leitor de código, não tem nada disso. Pode jogar lá no caixote e ele vai fazer a compra para você. Eu falei: o quê? O quê? Não acredito. Não acredito. Nessa hora, minha cabeça explodiu. Eu falei: o quê? Como assim?
Como assim? Se eu tiver com um monte de coisa, com um monte de roupa, com um monte de sapato, com perfume, sapato e roupa e bolsa. E se for sapato, bolsa, perfume e cinto e sutiã, será que ele vai conseguir? Eu falei, não acredito. Não, não acredito, não. Aí eu fui lá fazer a compra, assim, é incrível. Eu joguei os 2 tênis dentro do caixote e apareceu na mesma hora nome, foto, numeração do tênis, dos 2 tênis que eu comprei e já o preço. Foi incrível. Não satisfeita, eu peguei 2 perfumes que estavam ali, porque é aquelas gôndolas que fica aquele monte de coisinha assim pequena para você aproveitar que você tá no caixa, aí é uma coisinha ali pequenininha e tal que você compra por impulso. Peguei 2 perfumes. Eu joguei dentro da caixa e ele calculou, ele viu o que era, qual perfume, quantos mls, tudo. Aí veio pra nota. Aí eu falei, não acredito. Aí eu tirei os 2 perfumes, só que um de cada vez. Ele fez a baixa. Eu tirei de lá, ele fez a baixa do perfume. Foi incrível, pessoal. E esse é o poder do monitoramento dos níveis de estoque ou identificação de itens para checkout em cenários de varejo. Perfeito? Isso aí vai estar aqui no Brasil rapidinho, se já não existir, tá? É disruptivo, é muito assim, é para explodir a cabeça. Eu imagino o que já não tem na China, né? Monitoramento de vídeo de segurança, autenticação por meio de reconhecimento facial, que a gente faz muito aí no gov.br, que a gente faz nos bancos, aplicativos de banco e por aí vai, e nas áreas de robótica e veículos autônomos, né? Perfeito. Vamos falar de fala? Vamos falar de fala. O reconhecimento de fala é a capacidade da IA de, entre aspas, ouvir e interpretar fala. Perfeito? Normalmente, essa funcionalidade, ela assume essa forma, assume a forma de conversão de fala em texto. E aqui, pessoal, entenda-se que ela captura o sinal de áudio da fala e isso é transcrito em texto. Perfeito? Agora, a síntese de fala, ó, isso aqui é o reconhecimento de fala, tá? Esse é o reconhecimento de fala. Agora, a síntese de fala é a capacidade da IA de vocalizar com as palavras como língua falada, como linguagem falada. Normalmente, essa funcionalidade ela assume a forma de conversão de texto para fala. Texto para fala. E aqui é de fala para texto, tá? Aí é reconhecimento de fala. Quando eu pego um texto e eu quero que uma voz sintetize, e aí pode assimilar com as vozes robotizadas dos audiobooks, dos vídeos de YouTube hoje, que tem aquelas vozes, né, robotizadas de IA. Isso aí é síntese. Então, sintético é oi, essa é minha voz robotizada, sintetizada. Essa é a síntese de fala, tá? Onde você vai pegar um texto e converter para fala, na qual as informações no formato texto, tá, são convertidas em sinais de áudio. Perfeito? A tecnologia de fala de IA está evoluindo rapidamente para lidar com esses desafios como ruído de segundo plano, né, que é difícil lidar com esses arquivos que têm ruído em segundo plano, detectar as interrupções,
gerar vozes cada vez mais humanas, expressivas. Qual que é o cenário que eu posso usar? A fala de IA, né? Para assistentes pessoais de IA nos telefones, computadores ou dispositivos domésticos, nos quais a gente interage conversando, transcrição automatizada de chamadas ou reuniões. Então, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Eu tinha trago aqui, tinha colocado aqui o Tactic, tá? O Tactic é um reconhecimento de fala. Ai, a minha letrinha tá só pela misericórdia, mas aqui, ó, o que vale é vocês buscarem aí, porque ele faz transcrição de reuniões, né, de chamadas, para texto. E aí você consegue usar esse texto para fazer pautas, para fazer tradução, para poder fazer resumo, né? Você teve uma aula ali bem extensa, você para não perder, né, pontos importantes ali ou fazer pauta daquela reunião, você entra com uma extensão de inteligência de fala, que é o Tactic, um dos exemplos, e você consegue fazer a transcrição de toda essa reunião de forma automatizada, tá? Depois também tem tradução de fala automatizada entre idiomas. É aquele grande vídeo que tem no YouTube e que ele já tem ali uma dublagem automática. Então, ele tem ali essa troca de tradução de fala entre idiomas de forma automatizada, dependendo do idioma que você escolher. Então, se eu configuro a minha televisão, por exemplo, em português, ou meu celular em português, a dublagem automática desse vídeo vai ser na minha linguagem portuguesa, né, na minha língua portuguesa. Se você for lá e mudar esses vídeos que estão habilitados com dublagem automática, você vai lá e muda a legenda para, por exemplo, espanhol, vai ter uma voz automatizada dublando aquele vídeo em tempo real para espanhol. Perfeito? Muito bom. Já aí superamos a fala de IA e agora a gente vai falar de processamento de linguagem natural. Os recursos de NLP, tá? Processamento de linguagem natural, não importa com esse idioma aqui não, que isso é questão de tradução, tá bom? É linguagem. Perfeito. São baseados em modelos treinados para fazer determinados tipos de análises de texto. Mas a gente sabe que eles fazem hoje em dia muito mais, né? Embora muitos cenários de processamento de linguagem natural sejam tratados por modelos de IA generativos hoje em dia, há muitos casos comuns de uso de análise de texto em que modelos de NLP mais simples podem ser mais econômicos, tá bom? Então, nem sempre a melhor solução para você vai ser um LLM, vai ser um grande, né? Vai ser ali um mais simples, tá? As tarefas comuns do NLP incluem extração de entidade. Vamos ver aqui? Olha, achei ele aqui, ó, Tactic. Extração de entidade. Que mais? Então, esse daqui, gente, a gente vai pegar ele em outro contexto. O contexto dele é lá o de fala, tá? Eu acho que na hora que eu fiz o planejamento aqui dos slides, essa fotinha aqui correu, tá? Pra cá. Fujão. Ele quer ser enquadrado em linguagem natural. E não é, meu filho. Vamos ver aonde você se enquadra, tá? Beleza. Depois, extração de entidade, que tá aqui. Extração de entidade. Vou identificar menções de entidades. Não é baixar espírito, gente. Não é entidade.
Não, não é identidade também. Você não vai lá extrair a identidade da pessoa, não é visão computacional, você não vai pegar a foto dela, não é sobre só pessoas, é entidades, tá? E eu vou explicar melhor o que é isso. Quando você tem um texto, e aí, por exemplo, você tem ali uma revista eletrônica. E você trabalha para uma marca, por exemplo, você trabalha para a marca Amazon. E você quer rastrear o que as revistas e comentários aí das redes sociais estão falando da marca. Marca, organizações é uma entidade, assim como nomes de pessoas, nomes de locais, tudo em documentos, tá? E tudo dentro do universo digital, tá? Então, rede social, comentários, textos, documentos, tudo que for texto digitalizado ali pode ser feita essa extração de entidade. Sempre que houver uma menção dessa entidade que você cuida, que você procura, né? Por exemplo, você está procurando o seu nome. Você vai lá, digita no Google um asterisco não, entre aspas, o seu nome completo e você vai ali fazer uma raspagem na internet para extrair a menção dessa entidade, que é o seu nome, no caso, a pessoa é você. Então, esse tipo de tarefa, quem faz é a extração de entidade, tá? Que é específica. E aí você pode treinar o seu modelo, a sua API, para pegar as entidades específicas que você queira. Por exemplo, dentro de 1.700.000 documentos que a empresa tem, você precisa achar ali todas as faturas da empresa fornecedora de vans para a empresa. Como que você faz isso? Você pega a API de extração de entidade e vai identificar dentro desses documentos quais são os documentos que menciona a organização que fornece as vans para a empresa. Perfeito? Outro, classificação de texto. Atribuindo documento a uma categoria específica. Então, ele vai fazer ali uma atribuição, né, do documento a uma categoria. Se aquilo ali é uma fatura, se é um ticket, se é um voucher, se é olerite, se é receita, se é um documento jurídico, se é um relatório, se é um laudo, se é um documento admissional ou demissional. Análise de sentimento. Análise de sentimento, ele é aqui, ó, mostrando aqui que o documento, ele vai fazendo a análise, ele vai sendo processado pelo serviço aqui, e ele vai gerando aqui um insight, tá? Ele vai mostrando para você o que significa, se é positivo, se é negativo, né? Ele determina se um corpo de texto, isso aqui é um corpo de texto, esse é outro corpo de texto, e juntos eles fazem um corpus. Já ouviram falar disso? Né? A gente aprende lá nos fundamentos, né, de NLP, do corpus, que é como se fosse um dicionário de corpo de texto, tá? Se ele é positivo, se ele é negativo ou neutro, e infere opiniões aqui. Aqui ele vai inferir a opinião, tá? E detecção de idiomas, que ele vai identificar o idioma no qual o texto é escrito. Perfeito? Nesse módulo aqui, a gente considera, né, o termo NLP para poder descrever esses recursos de IA que derivam do significado da linguagem humana comum, tá?
Agora, você também pode, por exemplo, você pode fazer, essa área de NLP, por exemplo, você está num vídeo do YouTube e como que ele consegue fazer com que derrube um vídeo, porque ele está falando palavras, eh, que vão contra os princípios do YouTube. Palavras de autoextermínio, palavras de baixo calão, palavras aí, que incitam, né, o ódio, a discriminação e blá-blá-blá. Como que eles fazem isso? É por outra área da IA, tá? Que é o NLU. Depois vocês pesquisam aí, que é uma derivação do NLP, mas essa daqui é o reconhecimento vocal natural. E aí ele vai fazendo essas tarefas de extração de entidade, de classificação. Por quê? Porque ele vai fazer a extração da fala convertida, e ele converte em texto, e depois ele vem fazendo a extração de entidade, a classificação de texto. Então, é uma integração entre a fala e a linguagem, tá? E aí ele faz, são como se fosse dois agentes, dois APIs ali integrados na NLU, que vão fazer esse serviço aqui. Ele vai fazer o reconhecimento vocal natural na hora que ele pega aqui uma menção da entidade que ele procura, ele derruba aquele vídeo, por exemplo, se for uma palavra que ele está buscando ali, né? Para poder bloquear aquele vídeo. Classificação, detecção de idioma, ele também faz, né, em vídeo, né, e análise de sentimento também, né, infinitas possibilidades. Quais os cenários aí que a gente pode usar? A gente vai analisar documentos, transcrição de chamada, como a gente já disse, analisando postagens, das redes sociais, fazer revisão de produto. Gente, aquelas descrições de produto no Mercado Livre, na Shopee, resumo de comentários no Mercado Livre, na Shopee, é tudo inteligência artificial, tá? Tem ali análise de sentimento, né, para analisar aquilo ali e gerar opiniões. Então, ele analisa qual é a média e faz a análise de opinião. Tá? Implementa chatbots que podem responder a perguntas frequentes, também são casos de cenário para o uso de NLPs, e orquestra diálogos de conversa previsíveis, que não exige uma complexidade, né, para IA, de IA gerativa, tá? NLPs, lembrando que são modelos menores, e a gerativa são modelos muito grandes que fazem outras complexidades, tá? Então pensa assim, o NLP é uma conversinha, um bate-papo, né? É um responder a perguntas ali previsíveis. Agora, e a gerativa já é outra vibe, assim, de fazer código, de fazer relatórios e planos de aula muito complexos. Então, ele vai demandando um modelo de linguagem que não o outro. E aí ele vai selecionando. Você também, no seu projeto, precisa conversar sobre isso. Compensa colocar um GPT muito blaster power, sendo que as pessoas que vão usar, elas têm pesquisas muito simples, muito previsíveis. Então não compensa. Aí compensa mais a NLP. Perfeito? Vamos a outra aqui. Vamos falar de extração. Só pontuar aqui que mais tarde, depois em outra aula, a gente vai falar sobre embeddings. E aí tem tem um LLM que cuida só de embeddings, tá? Que é para você fazer essa
vetorização, isso cai na certificação, tá? Vetorização de palavras. Então, você dá uma string e ele faz a conversão para um vetor, tá? Um embedding. Para o seu programa aí, para o seu treinamento ficar mais rápido. Então, você tem um corpus. O que é corpus? É um dicionário de textos aí, de corpo de textos, e você quer colocar eles em treinamento em um modelo aí seu. Para você deixar esse treinamento mais rápido e desempenho melhor, você precisa fazer essa vetorização do seu corpus inteiro, tá? Então, você traz tudo de palavras para conversão de números, porque na verdade a máquina só entende números. É um show de cálculo de matemática lá dentro, que significa inteligência artificial, né? A IA. Então, ele faz isso. E claro, pessoal, você vai precisar disso aqui para treinar o seu modelo, né? Ah, mas eu não vou precisar disso aí, vai. Porque se você for treinar o seu modelo em algum momento para poder colocar em produção, é pago. Até a conversão do seu texto em embeddings, você vai ter que pagar lá no Microsoft Foundry, no estúdio do Azure, tá? Isso é só para mostrar para vocês que tem um passo antes de produzir o seu chatbot, por exemplo, tá? E aí, esse é um dos passos, que é o embedding. Vamos à extração de dados e insights. Bom, eu tô aqui com uma nota fiscal, tá? Uma nota fiscalzinha aqui. E o que a extração de dados e insights faz? A base para a maioria das soluções de análise de documento, tá? Análise de documento. Então, pensa, quando na certificação falar lá, análise de documento é uma tecnologia de pesquisa visual computacional. Então, se é pesquisa visual computacional, você, opa, para tudo. A prof. Camila não tinha falado que pesquisa visual computacional era lá em imagem? O que está acontecendo aqui? Que coisa é essa aqui? Então vamos lá. Se você vai ver qual é o tipo de dado que você está em cima, a sua tarefa está em cima de qual tipo de dado? Tá, é uma pesquisa visual computacional em cima do tipo de dado imagem. Então, é detecção de objeto. Perfeito? Detecção de objeto é uma pesquisa visual computacional em imagem. Agora, a pesquisa visual computacional no tipo de dado documento em texto, presta atenção. Agora a conversa está séria, gente. Está séria. Não confunda, tá? Pesquisa visual computacional em documento. Olha a pegadinha. Cuidado para você não errar essa. Porque você vai lá e vai ver aqui assim, ó, visual. Aí você fala, pronto, acabou. Visual é imagem. É detecção de objeto, então. É visual, é visão. Não. Olha qual é o dado, qual é o tipo de dado que você vai usar naquela tarefa. Eu tenho lá uma oportunidade de usar a pesquisa visual computacional em documento? Tenho. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para extrair texto. O que ele vai fazer? A mesma coisa que na imagem, tá? Eu falei que eu não tinha imagem lá da visão computacional, porque eu tinha trago aqui mais ou menos
uma imagem aqui demonstrativa. Essa é a caixa delimitadora, só que em vez de ter aqui uma laranja, né, na imagem, e ter essa caixa delimitadora aqui como detecção de objeto na imagem, eu tenho aqui na nota fiscal uma caixa delimitadora onde eu encontrei um texto. Inclusive, aqui ele vai fazer também extração de entidades, se eu quiser, tá? Então, aqui, vamos lá. Como que a pesquisa visual computacional é capaz de fazer isso também com texto? Por conta do OCR. OCR é o reconhecimento óptico de caracteres. Então, ele pega caracteres, símbolos, números e letras. Perfeito? Embora um modelo OCR possa identificar o local do texto em uma imagem, como está aqui, modelos mais avançados também podem interpretar valores individuais no documento e extrair campos específicos. Então, por exemplo, dentre todos esses números aqui, eu quero só o valor total. Ele vem aqui e ele é capaz de interpretar a fatura e ver aonde está o valor total. Perfeito? Embora a maioria dos modelos de extração de dados tenha se concentrado historicamente na extração de campos de formulários baseados em texto, modelos mais avançados que podem aí extrair informações iguais, pensa assim, ó, você está lá falando numa gravação de áudio do banco, seu número de telefone, seu endereço, sua data de nascimento, né? O quanto você quer transferir para a conta de fulano de tal, né? Ele pode extrair essas informações de gravações de áudio, imagens, de vídeos também, e estão se tornando aí mais prontamente disponíveis. Então, essa indexação, esse armazenamento de dados, ele está sendo, assim, hoje, algo disruptivo, porque a própria tecnologia, ela integra, fala, transforma em texto. Do texto, ele traz a visão, a pesquisa de visual computacional com o OCR, e nesse texto ele vai fazer a extração dessas entidades que foram faladas ali, mas que já estão convertidas de fala em texto. Tá vendo? São várias tarefas que você precisa pensar. Veja, na certificação tem uma questão lá que é assim: tem uma gravação de áudio que eu preciso fazer com que ele extraia dados dali de entidades, né? Como que eu faço isso? Primeiro, a gravação de áudio, eu vou usar o reconhecimento de fala, que é uma API, e ela vai fazer a conversão de fala em texto. Depois, tem o texto em mãos, é a vez da API pesquisa visual computacional com OCR, porque vai vir em cima de um texto. E aí ele vai fazer a extração ali daquilo que eu preciso, né, daquilo que eu vou treinar ele. Perfeito? Eu posso fazer aí processamento automatizado de formulários e outros documentos em um processo de negócios, por exemplo, processamento de uma declaração de despesa, digitalização em larga escala de dados de formulário de papel. Então, eu pego ali aqueles formulários de papel, digitalizo eles, tá? E aí faço verificação e arquivamento de registros censitários, indexação de documentos para pesquisa, consigo fazer identificação de pontos-chave e ações de acompanhamento de transcrição e gravação de aulas. Perfeito? Vamos falar de IA responsável agora? Essa parte é uma delícia, né? Por quê? Porque eu preciso saber.
Preciso saber, não tem jeito, então eu preciso decorar. Primeiro, imparcialidade. Depois, confiabilidade e segurança. Depois, privacidade e segurança. Depois, inclusão. Depois, transferência e, finalmente, responsabilidade. Precisa saber nessa ordem? Não, não precisa. Você precisa saber o conceito. Conceito é muito importante, tá? Mentalizar todos eles, sempre estar conversando sobre eles, tá? Para poder não confundir também. Imparcialidade, o que significa, tá? Muitas vezes aqui no Brasil, traduzindo, é justiça também. Então, imparcialidade ou justiça. Mas essa justiça, pessoal, quando a gente fala assim de justiça, a gente vai confundir um pouco com inclusão. Então, não confunda, tá? Não confunda justiça, esse princípio de IA responsável, com inclusão. Então, vamos explicar aqui. Os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de maneira imparcial. Tem que tratar todas as pessoas de forma imparcial. Palavrinha-chave, tratar, tá? Os modelos de IA, eles são treinados usando dados que geralmente são originados e selecionados por humanos, tá? Então vai pensando no contexto. Há um risco substancial de que os critérios de seleção de dados ou os próprios dados reflitam um viés inconsciente. Então, ó, o que justiça tem a ver? Quando você vê lá na certificação, ele vai vir com essa palavrinha aqui, viés, preconceito, tá? Tem outra também que é representatividade, representativo, representação, tá? Isso aqui é indício, tá? Vai ser indício para o princípio de A, justiça. Beleza. Que pode, então esse viés, esse preconceito, né, esse viés inconsciente, ele pode fazer com que um modelo produza saídas discriminatórias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está num projeto que ele está fazendo um modelo ali para seguros para o Austrália, para a filial da Austrália. O que você vai fazer para treinar esse modelo? Você vai pegar todo aquele banco de dados que você tem histórico global de todas as filiais para treinar um modelo para a Austrália? Não. Você tem que ter o princípio da justiça. Por quê? Porque se você for avaliar o preço, né, ou outro rótulo, outro alvo que você queira mensurar com essa inteligência, né, para a empresa de seguros, você não pode colocar ali pessoas que não representam os usuários. Então você coloca clientes da Europa, clientes da Ásia, clientes da África, clientes das Américas, que não representam a realidade ou o perfil daquele usuário da Austrália. Então, você precisa ter um sistema que seja imparcial, que seja ali representativo para aquela população, para aquele usuário, a realidade daquele usuário. É a mesma coisa do Uber querer cobrar o mesmo preço do Uber numa região de classe baixa, o mesmo preço que ele cobra numa zona sul, numa zona de um ticket alto. Então ele precisa ser imparcial, ele tratar todas as pessoas de maneira imparcial, tá? Então ele fazer também essa análise,
também, né, levando em conta os seus usuários. Então, tem que tratar de maneira imparcial. Outra coisa é também outro exemplo aqui. Se você está num banco, né, fazendo um projeto ali para o banco e fazendo ali uma inteligência para que descubra potenciais mal pagadores, né? E você ali treinar esse modelo para que ele identifique as pessoas que vão ter uma tendência a ser inadimplentes para poder não emprestar o dinheiro. A análise, ela tem que ser imparcial, tá? Então, você tem que criar esse modelo de forma que ele trate todas as pessoas de forma imparcial. Depois, confiabilidade e segurança. São sistemas de IA que devem funcionar de forma confiável e segura. Aqui, pessoal, essa segurança, porque a gente vai ver essa segurança também aqui, tá? Essa segurança aqui, eu bati muito na tecla aí nos simulados, que essa aqui é a segurança que você vai entender como safety, que é aquela preventiva. Preventiva, perfeito? É aquela preventiva. É tipo a segurança do trabalho, tá? Ela é mais prevencionista. Agora, tem o segurança, os guardas, que é mais reativos. Esse é mais security, né? Então, a IA, ela é baseada em modelos probabilísticos, ela não é infalível. Tá? Então, os aplicativos alimentados por IA precisam levar isso em conta e reduzir os riscos adequadamente. Então, você precisa estressá-los, você precisa fazer muitos testes, muita validação antes de colocar em produção e colocar para o seu usuário final. Ele tem que funcionar de forma confiável, tá? E ter ali medidas de mitigação de risco, perfeito? Privacidade e segurança. Os sistemas de IA devem ser seguros e respeitar a privacidade. Os modelos são treinados usando dados, tá? Que podem incluir informações pessoais. Então, esse segurança aqui, vocês vão associar com security, que é o guarda, que é o policial, tá? É o reativo, não é o preventivo, né? Não é o prevencionista. E aqui, os desenvolvedores de IA têm a responsabilidade de garantir que os dados de treinamento sejam mantidos seguros e que os próprios modelos treinados não possam ser usados para revelar detalhes pessoais ou organizacionais privados. Então, muito cuidado na hora aí de fazer a sua inteligência e como é que você está pré-processando esses dados, porque lá no pré-processamento dos dados, depois que você faz a ingestão dos dados ali na interface, né, do Foundry, você precisa fazer a anonimização dos dados, se tem dados pessoais, críticos, tá? Perfeito. Vamos falar de inclusão. Tá acabando. Os sistemas de IA devem capacitar. Olha a diferença de justiça. Tratar. Tratar. Tá bom? Você vai tratar todas as pessoas de maneira imparcial. Isso é justiça, isso é imparcialidade. Agora, inclusão, capacitar, envolver. Envolver é o quê? Não é seu cliente final, gente. Aqui, você não tá, ai, mas eu vou ter que incluir meu cliente final. Tudo bem, você pode até incluir, mas a gente está falando aqui de área de design, área de UX, área de back-end, área de
front-end, pessoas stakeholders, vê com os stakeholders, vê com product master, owner, com o Scrum Master, quem são as pessoas que vão ser usuários, se tem pessoas com discapacidades, se tem pessoas, né, mais velhas, se tem pessoas mais novas, quem vão ser os usuários, para que a gente faça um aplicativo ali alimentado por IA que capacite eles também a usarem ela sozinhos. Envolver todas as pessoas é fazer o nosso sistema de IA colocando dispositivos que inclua essas pessoas ao usar o nosso sistema, tá bom? Independente de suas origens, perfeito? Por exemplo, se a sua empresa, olha um exemplo bacana aqui, se sua empresa é multinacional e você está fazendo um sistema de IA, caros, se esse aplicativo ele vai rodar, por exemplo, nas filiais das Américas, você precisa fazer um sistema de IA que possa ser traduzido em português, em espanhol e em inglês. Não é porque o seu centro de TI é lá no México ou no Chile que você vai fazer esse sistema rodando melhor no espanhol, como a gente vê muito em empresas muito grandes, que na hora que o Brasil vai usar um aplicativo, o aplicativo está meio pentengando e tendo muita coisa de espanhol, ou a inteligência artificial é travada no espanhol. Então, não é inclusiva. Não tem inclusão aqui. Então, não usou um princípio de IA responsável. Perfeito? O potencial de IA para melhorar vidas e impulsionar o sucesso deve estar aberto a todos. Então, por exemplo, se você fez um sistema de IA que ele impacta diretamente na performance, na entrega das pessoas, você precisa saber quais são as dificuldades que o seu usuário está enfrentando para usar a usabilidade do seu sistema, para que todos eles estejam na mesma condição de uso do sistema. Não seja uma questão do seu aplicativo na usabilidade, na inclusão do seu sistema, tá? Os desenvolvedores de IA devem se esforçar para garantir que suas soluções não excluam alguns usuários. Perfeito? Vamos falar de transparência? Os sistemas de IA devem ser compreensíveis. Às vezes, a IA pode parecer mágica, mas é importante conscientizar os usuários sobre como o sistema funciona e quaisquer possíveis limitações que ele possa ter. Então, por exemplo, se você faz um vídeo ali para um curso numa empresa e você usou IA, você deixar claro que aquele vídeo foi feito com uma inteligência artificial e ele pode ter algumas limitações ali. Perfeito? Responsabilidade. Para encerrar aqui, IA responsável, as pessoas devem ser responsáveis por sistemas de IA. As pessoas e organizações que desenvolvem e distribuem soluções de IA são responsáveis por suas ações. De novo, elas são responsabilizadas pelo que a IA faz, pelo retorno, pela saída que a IA tem, tá? É importante que as organizações que desenvolvem modelos e aplicativos de IA definam e apliquem uma estrutura de governança para ajudar a garantir que apliquem princípios de IA responsáveis ao seu trabalho. Um exemplo, se a empresa ela entrega para o seu funcionário uma inteligência artificial que ali dentro ela pode fazer consultas, por exemplo, de manuais, de manutenção, de como operar uma máquina, de como tirar uma dúvida ali daquele maquinário, né? Aí
ele está estudando em cima dessa inteligência artificial. Na hora da prova, ele tem assim um rompimento, ele vai muito mal. Ele erra quase tudo. E aí, na hora de indagar esse funcionário, ele fala: olha, eu estudei pela inteligência artificial da, da academia, da universidade corporativa. E aí, quando vai validar isso, opa, peraí, o que está acontecendo? E aí vai ver, não, então vamos ver aqui as respostas que ele está te dando. E aqui você confirma que a inteligência artificial está dando respostas erradas e fazendo com que o funcionário ele tenha atitudes erradas e tenha uma baixa no desempenho dele por conta de um erro, quem é o responsável? Quem é o responsável? Se os desenvolvedores, as pessoas, as organizações, eles não deixaram claro o modo que se deve usar a inteligência artificial, para que caso, com qual ponderação que se deve usar, eles, os desenvolvedores e a organização, que é responsável. O funcionário ele não pode ser punido. Entende? Então, a IA, o princípio de IA vem da responsabilidade para as pessoas que desenvolvem. Por isso que tem que ter comitê jurídico, comitê de desenvolvimento, todas as pessoas envolvidas, stakeholders. Por quê? Para que todas elas possam ser responsabilizadas e, se autorresponsabilizando, eles cuidem dessa solução para que não haja prejuízo para a empresa, tá? Então, aí, por exemplo, um banco que usa um aplicativo de aprovação de empréstimo baseado em IA, ele deve divulgar o uso da IA e descrever os recursos dos dados nos quais foi treinado, sem revelar ali informações confidenciais. Esse é um exemplo de transparência, tá? Outra coisa de transparência, tá? Um sistema de identificação facial usado em um aeroporto ou em outra área segura deve excluir pessoas, imagens pessoais, melhor dizendo, que são usadas para acesso temporário, assim que não forem mais necessárias. Além disso, as proteções devem impedir que as imagens sejam acessíveis a operadores ou usuários que não precisam exibi-las. O que é isso? Privacidade e segurança, tá? Uma solução robótica com tecnologia de IA que usa visão computacional para detectar objetos deve evitar danos não intencionais. Uma maneira de atingir essa meta é usar valores de probabilidade para determinar a confiança na identificação do objeto antes de interagir com objetos físicos, verdadeiros, né? E evitar qualquer ação se o nível de confiança estiver abaixo de um limite específico. Isso é confiabilidade. Perfeito? Um sistema de admissões universitárias alimentado por IA deve ser testado para garantir que ele avalie todos os aplicativos de forma justa, levando em conta critérios acadêmicos relevantes, mas evitando discriminação infundada com base em fatores demográficos e relevantes. O que é isso? Imparcialidade. Tá? Por mais aqui que ele fale de discriminação infundada, né, pode confundir a gente para inclusão, mas não. Inclusão vai ser capacitar, incluir, envolver na certificação. Aqui eu falei de discriminação, tá? Demográfico, isso tudo é imparcialidade, tá? Forma justa também é uma palavra-chave relevante, tá? E perfeito.
aqui a gente encerrou o Última Responsabilidade. Tem ferramenta para ajudar uma empresa a cumprir todos os princípios de IA responsável? Tem, e são todos esses aqui que estão na tela. Vamos a um pequeno simulado aí? Bora, bora. Qual é a melhor descrição de IA generativa? Primeiro, a IA generativa usa um modelo de linguagem para criar conteúdo original em resposta a uma solicitação. IA generativa, original, conteúdo original, sim. Solicitação, palavra-chave, sim. Porque é através da interação na IA generativa, ele precisa dessa interação para gerar um conteúdo original. Porque não, aí eu vou olhar a segunda. A IA generativa é uma forma mais antiga de IA. Não, é a mais recente, né? Então, isso aqui não. Que está sendo substituída pelo aprendizado de máquina. Não, é o contrário. IA generativa é uma forma complexa de IA. Forma complexa, sim. É uma forma complexa que acabou com a pergunta. Só pode ser usada por especialistas? Não, acabou. Só pode ser usado por especialista como cientista de dados? Não. Então, resposta certa, a primeira. Um aplicativo de conservação da vida selvagem usa IA para localizar. Então, é importante vocês verem qual é a tarefa. Qual é a tarefa? Localizar. Localizar um ou mais animais em fotos. Qual é o tipo de dado? Foto. O formato do dado é foto. Formato, tá? Formato do dado é foto e a tarefa é localizar. Se ele precisa localizar um animal, que é um objeto, tudo eu vou tratar como objeto, tá? Até o humano, a face é um objeto, tá? O API face é uma detecção de objeto, mas é uma detecção de objeto pré-treinada só para face, para fazer esse reconhecimento, tá? Então, aqui, detecção de objeto. Animal é o objeto, foto é o formato do dado e a tarefa é localizar. Beleza? Um aplicativo de IA lê o e-mail. E-mail é o quê? Qual que é o formato do dado aqui, gente? Texto. Qual que é a tarefa que o aplicativo faz? Ele lê em voz alta. Então, aqui é fala. Qual é a funcionalidade de fala de IA que está sendo usada? Reconhecimento de fala, síntese de fala ou análise de sentimento? Análise de sentimento eu já posso tirar. Porque ou ela é uma área de NLP, que é o processamento de linguagem natural, ou ela é uma situação de NLU, de analisar o sentimento na gravação do áudio. E aqui a tarefa não é analisar sentimento, é ler em voz alta. Se eu quero só ler em voz alta, eu não quero fazer o reconhecimento de fala, porque o texto não é ainda uma fala. O texto aqui não é uma fala ainda, não tem nada para reconhecer. Eu quero ler. Eu quero uma voz para ler para minha veinha, minha vozinha, por exemplo, tá? Então, é uma síntese. Eu vou pegar uma voz sintetizada e vou colocar ali para ler o e-mail. Síntese de fala. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu te espero na aula da semana que vem. Até lá!